Fala, Misha, beleza? Que nem eu te prometi, fiz um vídeo aqui explicando mais ou menos um pouco do que eu compreendo da matéria sobre a Magna Carta. Ela é importante, porque esse documento é histórico. Todo direito se funda, o direito constitucional ele se funda e os direitos humanos ele se inicia de grande monta com a Carta Magna, porque foi onde se consolidou alguns direitos ditos individuais. Durante todo o período histórico do direito constitucional, dos direitos em si, eles trataram esses direitos como direitos que vêm em ondas. E essa aqui, se eu não me engano, é a primeira onda, a onda que explica os direitos individuais. Então vamos lá. Para a gente entrar na Carta Magna, a gente tem que entender o escorço histórico, que é isso. O movimento histórico onde tudo se iniciou para eclodir com essa Carta Magna, que nada mais foi que um documento de indignação popular entre aspas, que foi o baronato que impôs, que buscou esse limite, não foi o povo. É uma classe intermediária aí, dentro do feudalismo, né? Então, é o povo abastado, que tem dinheiro. Então o feudalismo ele se iniciou com a queda do Império Romano. O Império Romano ele rasgou a Europa no meio, Europa, África, a porra toda, rasgou. E tinha guerra por todas as partes, guerra no mundo inteiro. A Idade Média foi assolada por guerra. E nesse momento da Idade Média, trovadorismo, obscurantismo, tudo de pior aconteceu na Idade Média, para você ter uma ideia, porque ali não tinha limite para o poder do Estado. Por que limite para o poder do Estado? O Estado fazia o que a porra que quisesse. Tributava o Michel, comprou uma Audi, vai se fuder, seu porra. Vai pagar mais imposto. Se não pagar, eu vou mandar um caralho de um meirinho lá e vou tomar tudo que é teu. E vou deixar sua mulher sem porra nenhuma. É mais ou menos isso, para resumir. O Estado não tinha limite, o imperador fazia o que ele quisesse. Mais ou menos era isso que acontecia. E o feudalismo, o início, né, de tudo, se deu com o feudalismo, né? Porque o país, o Reino Unido, Inglaterra, a Europa em geral, os países, né, as nações, elas estavam se organizando economicamente por feudo. O que é feudo? É uma porção de terra com uns paredão lá, uns muros, não lembro o nome daquela porra lá. E o governante, que no caso era o rei da Inglaterra, ele prometia pro vassalo dele, os seus comandados ali, para quem ele representava, ele prometia segurança e apoio militar em tempo de insegurança. Tinha muita guerra, estava eclodindo muita guerra, porra toda. Então, esse rei vagabundo aí, esse João Sem Terra, prometia para os seus comandados segurança militar, com o dinheiro deles mesmo. Puta de uns otários do caralho, a verdade é essa. Mas não tinha como saber, né? É assim que funciona. Então a Carta Magna ela nasce nesse momento histórico. Queda do Império Romano e eles tendo que se organizar para se subsistir. Subsistir para quê? Os feudos garantia um pouco de propriedade e direitos mínimos para aqueles que estavam ali em torno. O rei, ele escalonou o poder dentro do seu reinado, no caso ali da Inglaterra, da seguinte forma: ele é o rei, a igreja junto, o rei ele tinha poderes ilimitados. Por que poderes ilimitados? Porque Deus, por meio da igreja, orientava ele para determinar sem limite aquilo que ele podia ou não. Não tinha nenhum documento que impedia, não tinha lei que impedisse que o rei fizesse o que ele bem entendesse. Mas basicamente é isso. Se alguém ver meu vídeo vai entender que a minha vertente é meio comunista e é mesmo, mas a verdade é essa. E o povo ele se organizou. Imagina, na Idade Média, aquele povo vendo, como que é o nome daquele porra lá, velho? O rei espoliar alguém em praça pública, tributar alguém, tomar tudo dele e mandar a mulher para sarjeta, picar o cara por
por um crime que pretensamente alguém disse que ele cometeu, alguém não, o rei entendesse que ele cometeu, algum funcionário que representasse o reinado, né? O meirinho, aqui eles chamam meirinho, o baronato. O povo, a burguesia, né? O baronato, burguesia porque é os caras que têm dinheiro, eles se revoltaram, falaram, esse filho da puta não vai tomar minhas coisas não, vou fuder com ele. E aí, percebendo que ia ter essa revolta, o rei João sem terra, porque não tinha terra nenhuma, né? Ele se juntou com os monarcas ali, com todos aqueles asseclas que participam desse grupinho seleto que ele mesmo escolhia, e redigiram a Magna Carta, que eu vou dar uma lida em alguns pontos aqui, mas só os mais importantes, né? Mas o que você precisa entender para sua prova é o seguinte, que o poder do rei ele era ilimitado, ele fazia o que ele queria, e tinha que ter, e a Carta Magna ela veio nesse sentido, anota aí no papel, isso que vai cair na tua prova. O poder era ilimitado do governante, o rei fazia o que ele queria no feudo, o feudo era dele, ele falava, vai morar aqui, você vai ser minha puta, você vai morar aqui, você vai ser pescador, você vai morar aqui, você vai plantar, você vai morar aqui, você vai ser o meu cavaleiro, você vai morar aqui, você vai ser meu arqueiro. Ele determinava, e para garantir a segurança de todo mundo, ele cobrava tributos, e o tributo do modo foda-se. Então, seu poder era ilimitado, e quem afiançava essa falta, essa ausência de limite era a própria igreja católica, a igreja inglesa, que punha fogo nas porra toda e tudo isso aí mais, né? Então a Magna Carta impôs esse limite ao rei e aos governantes, ela impôs, porque ou eles assinavam esse papel, ou toda a sociedade ia derrubar esse sistema feudal, tomar tudo deles, espoliar, e ia virar um caos, uma desorganização e depois um determinado ajuste. Mas para garantir o equilíbrio e a segurança jurídica, eles editaram esse documento aqui que chama Carta Magna, e se você olhar os primeiros artigos, você vai ver que eles estão primeiro garantindo o direito deles, e depois os direitos que lhes interessa, começar por bens patrimoniais, vida, direito de sucessão, e depois o que menos importa numa cadeia descendente. Você vai ver que tem muito direito, até direito processual, reflexo do direito, um embrião do direito processual escrito nesses artigos, né? Então, na verdade, a Carta Magna ela é sectária. Por que ela é sectária? Porque ela está protegendo o direito de barão, de sofrer abuso do rei ou de ser tributado. Não é o direito do vassalo, do pobre, ou dos escravizados, ou dos gauleses que estão para fora das muralhas, né? Muralha, agora que eu lembrei o nome. Não é deles que eles estão preocupados, é o direito dos barões. Porque naquela época o rei falava assim, você aqui no meu feudo vai ser meu barão, eu tenho lá X número de barões, 20, 30 barões. Eles detêm o poder sobre as coisas. E abaixo deles, a peãozada trabalhando. E é eles que foram incomodados. Eles estavam incomodados em receber impostos, tributos e ser achacados com tributos e abusos dos reis. Eles, quem está aqui, no meio da pirâmide, vamos falar assim, no meio, mais para a ponta, a galera que tem dinheiro. Esse rei está querendo me fuder, eu vou fuder ele primeiro. Então o que aconteceu? Carta Magna para controlar esses abusos. Aqui na Carta Magna, agora eu vou entrar nos artigos e eu quero que esses você anote, porque esses são os principais, tá bom? O coração da Carta Magna é o artigo 39, que ele trata ali no artigo 39 sobre o devido processo legal. Como eu disse, antigamente, na Idade Média, as coisas eram discutidas de forma fria e calculista, e muito se observava na decisão, ou as decisões eram observadas com base no que entendiam que aquele julgador fosse justo. Como a Lucília que entra na sala e fala, eu sou justa, vou julgar com base nos meus valores de justiça. Só que acontece, sem um devido processo legal, qualquer um ia pra forca. A pessoa não gostar de você, pica esse filho da puta.
Touro de bronze. Você não sabe o que é touro de bronze? Põe no Google aí que você vai ver. É uma das torturas mais abomináveis que a portuguesada fazia aqui. Mas lá também se aplicava, serrava. Se você vê o filme do... Como que é o nome daquele porra? Do Coração Valente, que é o William Wallace. Ele era um burguês. E eu não sei não se não era dessa época aí. Meu, os caras serraram ele vivo no filme. Barato é louco. E era assim, sem o devido processo legal, sem as garantias. Ele não era ouvido, ele não era intimado, ele não podia apresentar a sua resposta do réu, né? Assim que se fala, processualisticamente falando. Ele não tinha direito de contestar nada. Ia pra forca, ia pra foice, ia pro corte. Então, artigo 39 da Carta Magna. Eu vou ler e vou explicar, com base naquilo que eu entendo, a minha interpretação. Nenhum homem livre, aqui ele já está falando que é homem livre, ou seja, quem era escravo não era livre. Então essa lei só funciona para homem livre. Então nenhum homem livre será detido ou aprisionado ou privado dos seus direitos ou bens, ou declarado fora da lei, ou exilado ou despojado de algum modo de sua condição. Nem procederemos com força contra ele, ou mandaremos outro fazê-lo, a não ser mediante o legítimo julgamento de seus iguais e perante com a lei da terra, e de acordo com a lei da terra. Ou seja, quem vai julgar ele é alguém que o rei entende que é igual a ele e mediante um legítimo julgamento. Embora essa porra demorou para acontecer de verdade, mas legítimo julgamento você interpreta que é um processo embrionário do due process of law, né, que é o devido processo legal. Uma parte que você vê aí na Soflex direto comigo. Você tem um autor que entra com ação contra alguém, aí você tem, na linha do tempo, o direito do réu contestar ou reconvir. Contestar, ele vai contestar, não, esse autor é um filho da puta, ele tá falando que eu bati no carro dele, mas é mentira, quem bateu foi ele, e apresentar suas provas. Não. Aqui, a partir daqui da Carta Magna, os iguais, alguém, um igual, um justiceiro, acho que é esse que é o nome que fala aqui, justiceiro, ele ou um barão vai analisar o caso e ver quem que tá certo, mas ouvia-se as partes, né? O artigo 39, esse é o primeiro limitador, é um dos principais, porque ele garante o devido processo legal. Deixa eu ver um apontamento que eu escrevi aqui. Limitação do poder de tributar e confisco. Olha que muito louco isso aqui, legal? Se liga. Está no artigo 21 e seguintes. Se você pegar o artigo 21, ele fala assim, ó. Condes e barões, tá vendo a preocupação deles, ó? Não é o povo. Condes e barões não serão multados, a não ser por seus iguais, e em proporção e gravidade às suas ofensas. Proporção, princípio da proporcionalidade. Eu não posso matar uma barata com um tiro de canhão, entendeu? Se o crime é pequeno, pena pequena. Se o crime é médio, pena média. Princípio da proporcionalidade. Mas para quem são esses direitos? Olha a direção da lei. Isso aqui é um artigo de lei. Condes e barões não serão multados, a não ser por seus iguais e em proporção à gravidade de suas ofensas. Não está falando do resto do povo, não está falando dos gauleses que estão para fora das muralhas, não está falando aqui dos vassalos, do povo, da vassalagem, do povo que trabalha ali. Não está falando ali dos escravizados. Escravizado não tem direito de porra nenhuma. É isso. A respeito do direito de tributar. Limitação do poder de tributar e a proporção de delito. Aí começa aqui, ó, artigo 21 e seguinte, ó, 21, 22, 23 e 24. 22. Qualquer multa imposta a um clérigo é a igreja, essa raça maldita, pertencente a uma ordem religiosa, deverá ser estimada de acordo com os mesmos princípios sobre a sua propriedade secular, sem tomar em consideração o valor de seu benefício eclesiástico. Benefício eclesiástico, a igreja ela chega onde o Estado não chega. Então, se o valor eclesiástico, se ela chega onde ela chega, então a multa imposta eventualmente a um clérigo, estuprador de criancinha, que é muito comum aí entre a igreja católica,
Não, esse não é um bom exemplo, exclui. Sei lá, um cara que roubou lá alguma coisa dentro da igreja. Qualquer multa imposta a um padre pertencente a uma ordem religiosa, porque é só igreja católica que podia existir, né? Nessa época. Deverá ser estimada de acordo com os mesmos princípios. Princípios quais? Do artigo 21, que as pessoas, que o clérigo vai ser multado, ele não vai ser multado a não ser por um igual dele, alguém, ou seja, um igual a ele, um padre que vai julgar ele. É o que está dando a entender aqui, eu acho que esse é o sentido mesmo. Depois o 23, nenhuma localidade ou pessoa será forçada a construir pontos sobre rio. Não, essa porra exclui. É coisa muito complexa, precisa fazer uma leitura depois que você já tiver um conhecimento mais, um pouco maior sobre o direito mesmo. Tô dando uma ajuda aqui pro cara, né? Bom, vamos voltar aqui, artigo 24. Nenhum xerife, delegado, oficial de justiça ou qualquer outro da coroa presidirão processos que constituem prerrogativa de justiceiros reais. Aqui é importante, esse artigo, depois do 29, eu acho que o 39, que é o coração, o 24 é muito importante. Por quê? Aqui, embora a tripartição de poder, ela só apareça ali com Montesquieu, liberté, égalité, fraternité, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, que foi da Revolução Francesa, que é um pouco mais para frente. Esse artigo ele fala que o xerife ou delegado ou oficial de justiça, segundo a ótica daquele que entende de rito processual, Meirinho aqui está para um oficial de justiça, mas xerife e delegado ele tem um cargo do poder executivo. Os poderes eles são distintos. O poder executivo ele serve, é meio babaca, né? Mas ele executa. O delegado ele está naquela função investigativa. Se esse cabra ele é um investigador, ele não pode ao mesmo tempo julgar. Concorda? Então, o xerife, delegado, oficial de justiça ou qualquer outro oficial da coroa presidirão. Não, peraí. Nenhum xerife, delegado, oficial de justiça ou qualquer outro oficial da coroa presidirão processo que constituem prerrogativas de justiceiros reais. Ou seja, ele não pode ao mesmo tempo incriminar, acusar e julgar. Olha que legal. Artigo 24, separação de poderes. Aqui fala de herança. Aqui nos primeiros artigos fala sobre supervisão da igreja, aqui fala sobre curatela, aqui fala sobre curatela, administração do bem de alguém capaz ou menor. Aqui fala sobre direito de herança, aqui fala que a mulher não tem voz de porra nenhuma, tá escrito, não sou eu que tô falando, tá escrito, é só você ler aqui. Olha que aqui já são frivolidades, assim, vamos dizer assim, tempero da lei. Aqui fala que se o cara morre, ele tem o direito à herança e tem que pagar, e o tanto de tributo que ele tem que pagar, artigo 2º. Na herança, contudo, o herdeiro ou artigo curador de terra, o herdeiro menor deverá tirar a terra do herdeiro, senão não. Tá. Enquanto os herdeiros poderão casar. Olha só, o artigo 6º, que loucura. Os herdeiros poderão casar, mas nunca com alguém em condição social mais baixa. Ou seja, a própria organização do feudalismo, ela é espúria. Por que ela é espúria? Porque ela determina que, vou dar um exemplo, o Michael, naquela realidade que ele viveu, de ter sido uma pessoa com baixo, de ser pobre. Você foi pobre, você sabe disso. Aqui, o rei, ele determina que o Michel nunca vai poder casar com a princesa Keila. Por quê? Porque tem uma lei dizendo que os herdeiros poderão casar, mas nunca com alguém em condição mais baixa. Mas por que isso? Porque é a forma dele controlar etariamente, eticamente, ética não é, como fala, higienismo na legislação, o controle racial e tudo isso. É um bagulho muito louco, velho, muito louco. O que está escrito aqui demonstra quanto o governo, a governança do
rei, ela é autocrática. E ele escolhia quem se misturava e quem ia casar com quem. Aqui fala que o falecido esposo e a viúva terá imediatamente, sem dificuldade, sua proporção do matrimônio e sua herança, mas que a mulher ela só pode permanecer na casa do marido durante 40 dias após o falecimento. Depois que o marido faleceu, a mulher tem que sumir de lá, em contrapartida os herdeiros devem entregar para ela o que chama de dote durante esse período. O artigo 8º fala que a viúva não pode ser obrigada a casar se ela desejar viver sem marido, mas ela deve assegurar que não casará sem o consentimento real. Ou seja, o rei diz, ó, você já matou seu marido aí, sei lá como foi essa porra. Matou entre aspas, tô brincando, tá, gente? Matou, o cara morreu. Mas tem que ter o consentimento do rei. O rei fala, vou permitir você que é viúva casar. Olha que bagulho louco, que bagulho animal. Aqui fala a forma de pagamento de devedor, muito precário, né? Mas aqui você vê que o rei, ele tutela como que vai ser resolvido os problemas de inadimplemento e obrigacional e contratual, né? Se o cara morre e fica a dívida, quem paga se não paga. O artigo 11º mostra também o quão essa lei, ela quanto a Carta Magna e a sociedade inglesa naquela época, ela era, como que se fala? Não é só higienista, não é esse o termo, é porque eu não estudei para falar essa porra para você, eu tô falando um pouco do que eu lembro e do que eu li aqui, mas a pegada aqui é a seguinte, eles usam o termo judeu, né? Porque na sociedade, desde aquela época, remontando a cronologia histórica, quem detinha o poder de capital sempre foram os judeus. Hoje a gente conhece o poder, a gente chama de poder econômico, poder bancário, mas já desde aquela época todo mundo sabia que o judeu tinha dinheiro. E você vai falar, o que esse maluco tá falando? Esse maluco é louco. Não sou louco, tá aqui, o artigo 10º. Se alguém quiser tomar dinheiro emprestado de judeus, porque eles eram ricos, eles detinham um poder financeiro dentro dos feudos. Olha que loucura, eles vinham de outro lugar e detinham o dinheiro ali dentro. Já tinha os bancos dentro dos feudos, olha que loucura. Então o artigo 10º fala, se alguém quiser tomar dinheiro emprestado de judeus e morrer antes de ter solvido é pago, a dívida, seu herdeiro não pagará qualquer juro a menos juros sobre a mesma, enquanto tiver menoridade, de quem quer que seja, que este último tenha recebido das terras. E se a referida dívida for a favor da coroa, ou seja, do rei, o rei diz, não receberemos dela senão o principal. Exemplo, se você toma o dinheiro do judeu e morrer antes de ter pago a dívida, pegou empréstimo para comprar áudio, morreu no segundo mês, o seu herdeiro, teu filho, ele não vai pagar juros sobre esse valor enquanto ele tiver a menoridade, mas quando ele completar 18 anos, ele vai começar a pagar os juros. É isso que está escrito aqui. Isso é a regra geral, depois vem a regra especial. Disse que se a tomada de empréstimo for da coroa, ou seja, do rei, o rei fala assim, nós só vamos querer o dinheiro principal. Você pegou 100 mil para comprar áudio, eu quero só 100 mil, não quero juros. É o que está no artigo 10º. Olha que bagulho louco. E isso acontece na nossa lei, eu mostro para você, na nossa lei de falência, direito constitucional, tem todos esses dobramentos privilegiando direito bancário, para não falar de judeu, para não falar que eu sou nazista. Existem direitos na nossa Constituição que são garantidos de forma, dessa forma aqui, espúria. Isso aqui não é certo. E o artigo 11 fala também, se um homem morrer devendo dinheiro a judeus, sua esposa poderá ter o seu dote, sem que este nada responda pela sua dívida. Se o falecido deixou filhos em menoridade, as necessidades desses últimos deverão ser providas em conformidade com o cuidado das terras que ele possuía. Bom, enfim, eu não vou entrar muito nesses temas, porque não nos importa. O que importa é o artigo 39,
fala do devido processo legal. Aqui no meio desses artigos também fala sobre o direito de habeas corpus, né? Se você for preso ilegalmente, você tem o direito de retomar sua liberdade de alguma forma, mas o que você tem que o que você tem que entender da Carta Magna é o momento que ela nasceu. Ela nasceu na Idade Média, no século XIII. Qual a serventia da Carta Magna? Esse é o chavão, é limitar o poder do rei perante o baronato, perante ao povo que ele representa. Por quê? Porque ele, como rei, como fazia a vontade de Deus, né? Porque a igreja dava essa abertura para ele lá, ele é um representante quase que divino, né? Então, essa Carta Magna ela veio para proteger os barões do abuso no tributo, do espólio, da forma que o reinado espoliava ele. E aí garantiu alguns direitos, sendo eles os principais do artigo 39, que fala do devido processo legal. O cara vai ser julgado, mas que ele não pode ser preso de forma injusta, sem prova nenhuma. Aquela conversa toda é só ler o artigo 39. E o outro ponto-chave, ao meu ver, é o direito de limitar o poder do rei de confiscar. Não pode confiscar, não pode tributar a não ser o necessário. Artigo 21, 22 e 24. E em todos os artigos fala, você sente a proporcionalidade entre o delito cometido e a pena. Porque naquela época, na Idade Média, o rei falava assim, o camarada aí, para não dar um nome, tá? O camarada aí comeu a prima da esposa, morte. O cara pegou dinheiro com o judeu, não pagou, morte. O cara fez arruaça na rua e estava bêbado, corta o pinto dele. O cara, sei lá, foi pego fumando baseado no rio, corta a mão dele, ou mata ele. Proporcionalidade. Então, devido processo legal, proporcionalidade, limite de confisco e de tributação. Beleza, negão? Esse vídeo aqui foi feito para você. Eu não te autorizo a mandar para ninguém. Se você mandar, o problema é seu. Eu não respondo por nada do que eu tô dizendo, mas o que eu tô dizendo é verdade, o que tá escrito nesse caralho aqui. Valeu!